segurança pública lá na frente, você tem que tratar do começo aqui, né, na educação das crianças lá. A gente fala de saúde, é um problema sério, porque você está tratando a correção da saúde, né? Você precisa ter leitos para tratar as pessoas doentes, mas se você tratar antes lá na educação, você tem uma prevenção que você reduz o problema lá na frente. Problemas de moradia e todos esses problemas são ligados a isso, ou seja, pensando em Pareto, né, aqui os 20% de Pareto para resolver 80% dos problemas lá, está na educação, e mais especificamente em dois pilares aqui que eu gostaria de implementar aqui em São Paulo, para começar, no estado de São Paulo. E, obviamente, eu pretendo começar numa cidade primeiro, testar nessa cidade e depois ampliar para o estado inteiro. O que um senador pode fazer com relação a isso? Bom, a gente pode fazer a interconexão, a interface, a articulação entre os diversos sistemas, entidades, níveis de governo federal, estadual, municipal, todas as outras entidades, instituições que podem participar. E são dois projetos. O primeiro deles cuida da infância, então seria a primeira infância, de 0 a 6 anos. Tem muitas crianças ainda no nosso estado, que é o estado mais rico da federação, mas tem muita criança ainda sem creche, ou sem vamos dizer assim, um começo de vida favorável. E quando a criança começa uma vida com pouca alimentação, começa uma vida com pouca chance de desenvolver as competências básicas que ela vai ter que usar para aprender a vida, a tendência de se dar mal é muito ruim. Então, é muito grande. Então, a ideia é começar com creches. Mas não é só creche. Creche, existem programas, como eu falei, existem programas que tratam de creches. Aumento de creches, né? Tem, por exemplo, aqui tem um creche escola em São Paulo, tem participação do governo federal, como o Fundeb, etc. Mas são programas que visam resolver um problema sistêmico tratando só de uma parte. Não funciona direito assim. Então, a ideia é a criação de creches especiais, já explico o que é isso, em regiões de periferia, porque é ali onde são mais necessários, porque quem tem dinheiro, ou não precisa porque tem alguém que cuida da criança em casa, ou tem dinheiro para pagar, para colocar a criança numa creche paga. Agora a gente está falando de creche para pessoas de baixa renda, né? Pessoas de baixa renda, principalmente aquelas crianças que são de mães que têm que trabalhar. Só 18% dessas mães têm creches, 18% só. Então, essas creches, elas não seriam só creches. Junto com a creche, a gente traz outros programas do governo federal e estadual, em conjunto, como, por exemplo, Criança Feliz, que é um programa do Ministério da Cidadania, que trata de ensinar ou tratar da criança de 0 a 3 anos, né? Isso vai de alimentação e etc., mas eles vão nas casas das pessoas e ensinam, basicamente, as mães, e tem algum suporte dessa forma, através de interligação de políticas. Se a gente colocar num lugar só, né, trouxer esse programa, trouxer o programa, por exemplo, que tem aqui nessa cidade, que chama Mãe Paulistana, em que você não trata só das crianças, você trata da mãe gestante também, porque muitas dessas mães não têm noção, muitas delas são muito novinhas, não têm noção do que está acontecendo na vida deles ali. Você evita a perda de crianças ou abortos, ou tentativas de aborto que podem matar a mãe, inclusive. Então você traz para lá e você ensina essas mães, é um espaço seguro para essas mães, aprendem, tem toda uma proteção para essas mães, tem inclusive auxílio financeiro, alimentação, etc. Para as crianças a mesma coisa, e nessas próprias creches você contrata como auxiliares, como pessoal, as mães que têm os filhos na creche, deu para entender? Ou seja, você, durante um período da vida, você dá um empurrão na vida dessa mãe, dessa família e das crianças ali também. Então, isso é uma conjunção de políticas num lugar só, né, para tratar de gestantes e a primeira infância. Uma vez que você tem essas crianças saudáveis, elas vão passar depois para o ensino fundamental, etc. E aí chega um ponto crítico, que eu senti isso aí na minha vida, que é a hora que você precisa ter um emprego. Então, o segundo eixo disso aqui é escola profissionalizante. Então, as escolas profissionalizantes, a gente consegue no estado de São Paulo atender 500 mil de crianças. 500 mil, embora pareça um número grande, mas para a quantidade de crianças que a gente tem no ensino médio, 1,6, né, 1,6
né, 500 mil, né, melhor, desculpa, 500 mil crianças só a gente atende com isso. E a gente tem 1,6 milhão de crianças no ensino médio. O ideal seria que todos os alunos do ensino médio tivessem cursos profissionalizantes, em especial aqueles que estão na periferia, porque aí você tira esses jovens do alcance do tráfico, do alcance das coisas ruins de lá, e ao mesmo tempo você dá a eles autoestima, autoconfiança, você dá um pequeno salário, você tem certeza que você vai conseguir um emprego. Por quê? É a criação de escolas distritais. O Senai, o Senac, o Senat, o CCMS de forma geral, ou as ETECs, elas não conseguem cobrir tudo, cobrem 500 mil crianças. A gente precisa cobrir o restante. Como é que a gente faz? Então põe escolas distritais nas periferias. Como que funcionam essas escolas distritais? Isso aí eu já estava preparando lá no Ministério. Você vê as empresas que estão no entorno, naquele distrito, qual é a vocação dessas empresas, vamos supor que seja eletromecânica, ou vamos supor que seja sapato, não sei, algum tipo de vocação. Você traz para essas escolas distritais a participação dessas empresas. Os empresários participam ajudando não só financeiramente, mas com equipamentos das suas empresas para ir lá. Por quê? O jovem que faz o curso, ele já faz o curso no equipamento que ele vai usar na empresa. Os monitores são da empresa. Tem professores, né, professores contratados, e tem os monitores que são da empresa. O currículo é feito conforme a necessidade das empresas no entorno. Ou seja, o jovem já está sendo preparado ali para assumir um posto de trabalho nas empresas. Resolve os problemas das empresas em termos de ter mão de obra qualificada, resolve o problema social de trazer esses jovens da periferia, né, da rua, e deixar ali dentro um tempo maior durante o dia. Então, de manhã estão na escola, no ensino médio, à tarde estão aprendendo uma profissão, né, e certamente à noite eles vão fazer outros cursos também, que eu sei como é que é essa coisa quando começa. Ou seja, dessa forma você consegue dar a esses jovens uma saída para o mercado de trabalho, e você tratou deles no começo, você trata deles agora para eles terem um trabalho, e com essas duas coisas, parece simples você colocar dois projetos desses, mas eu garanto que a gente melhora a segurança pública depois. Isso demora um tempo até ter resultado, mas melhora a segurança pública, melhora a saúde, melhora uma série de coisas, porque você tratou de dois pontos aqui que são essenciais, dois momentos essenciais na vida dos jovens, entendeu? E aí, se a gente tiver uma participação, uma possibilidade de participação, né, junto com a gente, quando a gente fizer esses pilotos, por exemplo, seria muito interessante. A igreja está sempre procurando um projeto. Eu conheço o casal. May we explain the Armazém de Bispo and the farmers to help? May I explain that? Ok. Grande ideia. Então, vamos lá amadurecer. Luciano, né? Eu e o Luciano fazemos parte de um grupo de empresários. Posso contar do Magnific Tower Sim. rapidamente? Então, o show vai ser o primeiro a saber. Luciano está implantando, vamos ver se a gente reverte para São Paulo, falando sobre esses negócios social, empresários, tudo, depois vou falar da igreja. Ele vai construir um prédio de 170 andares, vai ser o mais alto do Brasil. 170 andares? 676 metros de altura. Vai ser um negócio espetacular. Tem uma pessoa que ele gostaria de estar aqui recepcionando o senhor. Ele não é da igreja. Chama-se Alcir. Lembra Renzo Gracie? Sim. Que preparou a viagem para Abu Dhabi? Eu vou ter uma reunião com ele terça-feira. Interessante. Né? Por acaso, eu vou apresentar esse prédio lá para eles entrarem, para serem investidores. Eles querem investir em São Paulo e no Brasil. Então, Abu Dhabi, né? Vizinho do bem. Então, vamos lá. Então, vamos mexer com empresários, vamos trabalhar juntos. Eu quero falar rapidamente, o show deve estar acabando o tempo. Chama-se Armazém do Bispo, tá certo? E fazendas americanos. Tem um armazém do bispo que arrecadamos mantimentos. Ensinamos como é que guarda arroz, feijão, grãos, água, medicamentos, tudo. Por quê? O Crazy Joe Biden, or Crazy Xi Jinping, or Crazy Putin, if he push the red button,
You'll be disaster. Your expertise. Oh, sorry for the crazy. Oh, the boss. Okay. Sorry. Crazy Putin, crazy Xi Jinping. Então, nós temos um armazenamento. Nós tentamos implantar isso no Brasil. Nos Estados Unidos tem fazendas que plantam arroz, 26 fazendas. Aquilo lá para que é? Para a igreja ganhar dinheiro? Não. Profit zero. Aquilo lá para o bem-estar da humanidade. Onde tem catástrofe, o Haiti, onde tem Indonésia, onde eu nasci, eu sou nascido na Indonésia, tsunami. Os primeiros aviões Jumbo que chegam lá são da igreja e fica discreto. Então essas fazendas são para ajudar a catástrofe, como Petrópolis, por exemplo. Isso, tá certo? E essas fazendas... Tudo gratuito. Aí me convidaram para implantar a primeira fazenda no Brasil. Por quê? Eu fui executivo da New Holland, tratores, coletadeiras. Eu fui da Ford Motor Company. Né? E aí eu, com um negócio de business na cabeça, falei, puxa, além de grãos, vamos plantar cana para álcool. Vamos vender álcool, gerar lucro, para que com esse lucro reinveste para fazer o bem. Não. Zero lucro. Só alimento, coisas medicinais, etc. Aí a igreja comprou em Unai, Minas Gerais. Era a fazenda do tio João. O tio João é o maior plantação de arroz do Brasil. Aí, primeira coisa, quando descobriram que era a igreja americana, já, não, o preço não é real, é dólar isso aí que nós damos. Bom, aí nós acertamos. O que aconteceu? Fazenda de americanos para o bem, sem visar lucro, zero. Para o bem, não é só para o brasileiro. Se a Haiti estamos mandando lá. Brasil, o celeiro do mundo. Aí o que aconteceu? MST invadiu. E para explicar para os nossos líderes americanos. Então, alguma coisa nós podemos pensar em fazer juntos com o governo. O governo nos apoia para que a gente possa fazer o bem. Juntamos empresários. Criar fábrica de farinhas no Nordeste, sabe? Voltar aquelas mulheres costureiras lá. Todos esses programas que nós fazemos. Esses programas não é nessa área, né? Lá na Amazônia, o Ministério, isso aí também é uma coisa que não é divulgada pela imprensa, a imprensa não gosta de divulgar coisas boas por lá, mas nós temos diversos programas do Ministério dentro da Amazônia para desenvolvimento sustentável. Um deles é o arquipélago do Bailink. Bailink é uma região ali no Pará, onde nós desenvolvemos todo um ecossistema de produção com as culturas locais, com as culturas tradicionais, que se chamam tecnologias tradicionais. Então, ali tem a parte de castanha, açaí, pirarucu, tambaqui e outras culturas ali locais, que é tratado com toda a ciência disponível no Brasil, onde tem o sal. Então, os cientistas vão lá, foram lá antes, observaram o que tinha, trabalharam com as pessoas locais para ver como eles manejavam aquilo lá, melhoraram o manejo, fizeram uma economia circular. Por exemplo, a semente do açaí, quando você tira e limpa o açaí, se você jogar aquela semente no rio, açaí é uma sementinha, tipo uma palmeira, né, que dá aquelas... Se você tirar o açaí, né, vamos dizer assim, a fruta, e pegar aquela sementinha e jogar no rio, em quantidade, você polui o rio inteirinho, começa a soltar alguns químicos tóxicos para a água, mata tudo que tiver. E aí eles faziam isso lá. E aí hoje em dia é aproveitado todo o açaí, todo o pó do açaí é aproveitado, de forma que você não tem mais nenhum tipo de desperdício. Conhecimento, né, Marcos? É aí que entra a ciência para ajudar. Vem todo o pessoal da ciência
econômica também ali para transformar aquilo lá num negócio. Então, aquelas pessoas que moram ali, elas trabalham com o que elas têm, elas protegem a natureza, elas ganham dinheiro com aquilo lá e com isso elas protegem mais a natureza e elas têm segurança de que é um estilo de vida que elas querem, elas estão ali e elas têm segurança alimentar, elas têm segurança financeira, né, com isso. Então, isso é vamos dizer, o modelo que eu acho o mais adequado como modelo de desenvolvimento sustentável para uma região como lá, como a Amazônia. E da mesma forma, a gente tem a capacidade de fazer isso em outros biomas. Caatinga, que é um outro bioma difícil de se trabalhar, a gente tem também maneiras de se tratar, de produzir isso aí, protegendo o bioma e gerando renda. Então, você tem ao mesmo tempo o que muita gente fala em desenvolvimento sustentável, mas aí na prática, funcionando na prática, é o desenvolvimento econômico para aquelas pessoas, desenvolvimento social, porque a partir daí você começa a ter outras coisas que eles não tinham, começa a ter ali também, em termos de assistência ou suporte social para eles, e além disso você tem, obviamente, proteção do meio ambiente. Então isso que a gente tem feito lá e tem funcionado muito bem, entendeu? É só uma ideia que surgiu no meio disso aí, mas como eu estou agora aqui por São Paulo, né, com o Senado, a gente poderia pensar alguma coisa aqui em São Paulo, porque não? A gente tem aqui uma capacidade enorme de fazer isso. O senhor até falou de outras igrejas, outras comunidades. Eu faço parte da Unigrejas, não oficialmente como Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, mas eu fui convidado pelo bispo, logo abaixo do bispo Edir Macedo, chama-se Bispo Bravo. Né? Então, o que é Unigrejas? Não é só igrejas cristãs. Né? Puxa, nós temos o mesmo Deus. Até Alá, muçulmano, é o mesmo Deus. Né? O muçulmano chama o judeu de primo. Nós somos, na verdade, até descendentes dele. Né? Como o hinduísmo, o budismo. Então, estão tentando fazer todas as igrejas. Né? A gente pode até envolver. Né? Nós vamos colocar o nosso pessoal da igreja, evidentemente, que já tem um negócio. Tá? Até governador João Dória queria implantar isso, mas ele só ficou na teoria. Poderia ter feito muita coisa no tempo do Bolsonaro. Nesse tempo aí. Depois. E acabou com tudo. Eu venho falando dessa parte também, né? Que eu tenho vindo aí nessa campanha, nessa batalha aí, com uma coisa, eu vi esse filme da família ali, que foi muito interessante. É muito interessante, porque o que a gente defende, o que eu defendo dentro desse contexto todo da política, é justamente a proteção da família. Porque aqui eu não preciso explicar, né? Está lá a base de tudo que a gente pode construir. E o medo que eu tenho... Na igreja nós chamamos que a família é a célula máter da sociedade. Exato. E aí o que eu vejo é eu não gosto de atacar os outros, assim, mas o que acontece? Os outros candidatos, as outras pessoas, a defesa deles é justamente o contrário disso. E o risco que a gente tem, e o medo que eu tenho, meus filhos já estão adultos. Eu tenho um filho de 36 anos, uma filha de 31, mas nós temos aí uma quantidade enorme de crianças, né, no nosso estado, no nosso país, que se forem submetidas ao que eles pretendem dentro da escola... Eu tenho neto, então, dentro de escola, se você vê o que eles defendem, né, contra a família, porque exatamente a teoria deles é que se você consegue destruir a célula máter, você consegue destruir a família. Se você consegue destruir a igreja, também é outra coisa importante, né, nessas duas. Marxismo, você consegue transformar num caos e o caos fica mais fácil de você. Então, essa é a defesa, entendeu? Que a gente precisa trabalhar juntos. Você falou de unigreja, justamente trazer... Veja a Nicarágua. Como é que está agora, para justamente poder defender esses temas. Né? Às vezes, quando eu falo disso aí, eu falei disso agora na Paulista, eu falo que eu trago um discurso ideológico. A ideia não é ideologia, a ideia é proteger aquilo que é mais importante para todos nós, até para eles. É que eles não percebem isso aí. Eles estão iludidos com as coisas. Então a gente precisa proteger essas coisas. Essa é a ideia.
Eu gostei muito daquele vídeo. Então, isso vai exatamente ao encontro, ou seja, nós estamos exatamente alinhados aí nessa defesa, sabe? E não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, eles têm muitas instituições trabalhando a favor deles, contra a gente, né? Nos fazem parecer meio malucos, assim, mas a gente vai insistir nisso. Enquanto bispo, eu conseguia entrar nas favelas. Eu tinha autorização até dos traficantes. Não, eles me chamam de pastor. O pastor está liberado. Porque, não, fazíamos o bem para a sociedade lá dentro. A gente levava cestas básicas, a gente construía, melhorava a favela. Mas eu gosto de ser os dois pontos chaves, porque criam uma autossuficiência na pessoa. Autossuficiência. Isso é o que importa. Não basta somente providenciar para as pessoas. Quem pesca já sabe como comer. Quem só come peixe só sabe como comer peixe. Mas esses projetos que você tem esse foco são justamente o que precisamos para criar autossuficiência. Exato. Depois eu vou apresentar o senhor para uma outra organização da igreja, não é uma organização da igreja, do qual fui um dos primeiros membros no Brasil. Chama-se BYU Management Society. O que é BYU? Brigham Young University Management Society, onde jovens nós encaminhamos para Brigham Young University, Harvard, Yale. Eles voltam e se tornam CEO de empresas multinacionais, etc, etc. Então, nós não falamos em nome da igreja, no Brigham Young University. Brigham Young é o segundo profeta depois do Joseph Smith. Nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso, juntar esse pessoal, podemos nos reunir, eventos do BYU Management, de vez em quando vem americanos, até o primo do, como chama o candidato americano que ganhou a eleição do Barack Obama, o número total de votos, é um membro nosso. Conheceis, né? Mitt Romney. Lembra? Mitt Romney é um membro da igreja. Como os Marriott. Os hotéis Marriott são pioneiros da igreja. Eles carregavam, o John Marriott carregava lá. Certo? Então, esse é um ótimo lugar para a gente falar sobre isso aí também. Porque podemos movimentar o pessoal. Luciano aí, né? Topa esse desafio. O que eu mais aí. admiro, e assim, falo com minha esposa também, que é a base de tudo, né, cara? Se você tem Topa. uma família, a criançada ali, vendo a mãe falar de prosperidade, falar das coisas boas, meu, você vai transformar 5, 6 em volta ali, né? E aí vai avançando, vai, entendeu? Veja lá, tem uma netinha de 5 anos, a menina já fala de foguete, que eu estudo muito, eu te admiro muito. Não, em ele é estudo maluco isso, né? por isso. Ele é eu fui amigo lá do com- Elon Fui Musk. lá convencer lá o João Abraham e te mandou um abraço. Que bom. E eu passo isso para ela, então ela já passa isso para a escola, cara. Entendeu? E esse- Lembra do Alcir, Isso, do não, Angel sim. Grace? Eu vou ter uma reunião, Abu Dhabi quer investir no Brasil. Poxa, eles têm esse lado social também.